Eu sou o seu apresentador João Victor, e você sabia? O sonho de todos os humanos é ter uma máquina de teletransporte, mas eu não gostaria de ter uma máquina dessa em minha casa, porque no primeiro uso dela, ela me mataria. A pergunta é, você sabe o que é uma máquina de teletransporte? Sim, a pergunta é meio óbvia, mas levando em conta que nós iremos entrar em uma máquina estranha, queremos sair em outro lugar sem fazer a viagem. Temos que saber no que estamos nos metendo antes de usar essa máquina. Para o propósito tratado aqui, nós vamos definir o teletransporte da seguinte forma: um dispositivo capaz de enviar matéria de um lugar inicial até um destino final. Eu gosto dessa definição porque ela é simples o suficiente para não termos nenhum conceito complexo. E ao mesmo tempo, ela é uma definição complexa o suficiente para não deixar brechas e lacunas que vão fazer a explicação demorar uma eternidade. Começando, nós entramos nessa máquina e selecionamos o nosso destino. Nós ligamos ela e acabamos de criar um paradoxo filosófico. Para ser sincero, é um dos grandes. Não existe nenhuma lei na física que permite clonagem de matéria. Muito pelo contrário, as leis da física são proibitivas nesse sentido. Então, se quisermos criar um teletransporte, a única maneira que ele poderia funcionar é escaneando o objeto na entrada, destruindo ele e aplicando as mesmas condições exatas no destino. Isso significa matar literalmente uma pessoa e criar uma cópia idêntica no destino. Esse problema, na verdade, não é nada novo. Isso é um problema de filosofia e identidade conhecido como o barco de Teseu. Existem infinitas maneiras de descrever esse paradoxo. Uma delas é a seguinte: um porto possui um barco de madeira ancorado e na região desse porto tempestades são frequentes. Então, sempre que uma nova tempestade acontece, uma tábua do barco é quebrada. Quando a tempestade passa, um funcionário do barco vai e troca essa tábua por uma nova. Anos e anos se passam e tempestades e mais tempestades destroem o barco pouco a pouco. E quando o funcionário sempre continua a consertar as tábuas que foram quebradas. Enquanto isso, o funcionário sempre continua a consertar as tábuas que foram quebradas. Até que chega um dia em que o barco estava ancorado, teve todas as tábuas trocadas por tábuas novas. A grande pergunta do paradoxo é: após ter todas as tábuas trocadas, o barco continua o mesmo ou não? E se a relação desse problema e do teletransporte não ficou clara, aqui vem a parte 2. Após esse tempo todo trocando as tábuas do barco, o funcionário foi cuidadoso o suficiente de guardar as tábuas originais. Pouco a pouco ele colocou cada uma delas em uma posição, até que finalmente, quando a última tábua foi trocada, ele conseguiu remontar o barco original. Agora nós temos dois barcos, só que qual que é o original? Os dois agora são os barcos originais? Ou nós só podemos escolher um deles para ser o barco original? O teletransporte é a versão moderna do barco de Teseu. No lugar do barco, somos nós mesmos o objeto de estudo. Se eu sou destruído na entrada e é feita uma cópia minha no destino, essa cópia ainda sou eu? Ou ela apenas possui a mesma identidade, emoções, sentimentos, memórias e ambições que a original? O grande problema é responder uma pergunta ainda mais fundamental: o que sou eu? O que faz de mim eu mesmo? De um ponto de vista puramente físico, eu posso argumentar que eu sou uma coleção de átomos: carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e praticamente todo o resto da tabela periódica. Se nós estivermos falando restritamente de ingredientes, esses são os meus. E seguindo essa lógica, nós podemos afirmar que eu simplesmente copiar átomo por átomo e der um jeito de colocar eles na posição correta, eu faria um outro João que pensa igual a mim.
sente igual a mim e tem experiências da realidade igual a mim. Mas existe uma questão diferente do barco. Eu tenho consciência, e nós ainda não sabemos qual é a origem dessa consciência. Se eu posso pensar e tenho noção da minha própria existência, eu me conheço como indivíduo e posso tomar decisões baseado em todas as experiências construídas nos meus longos 24 anos de vida. Será apenas copiando átomo por átomo, ligação molecular por ligação molecular, que eu criaria o mesmo João com a mesma identidade? Essa é a pergunta mais difícil que, infelizmente, ainda sem resposta. Mas isso não significa que nós não podemos criar uma belíssima discussão em torno dessa pergunta simples. Entrar em um teletransporte eliminaria o João inicial. Essa é a única certeza que nós temos. Então agora a discussão toda se volta para: se o João que chega no destino é o mesmo que foi destruído no início. Bom argumento que podemos utilizar para isso tudo é o conceito de continuidade. Vamos supor que o cérebro humano seja o órgão que armazena todas as informações que nos dão as nossas características principais, quem nós somos, de onde viemos, ou mais profundamente qual é a nossa identidade. E eu preciso chamar a atenção de todos vocês, porque essa afirmação que acabei de fazer é bastante incerta e, quem sabe, imprecisa. Basicamente, eu estou dizendo que o cérebro humano é o órgão que armazena tudo que conhecemos como nós mesmos. E isso não é nem um pouco estabelecido cientificamente. Isso quer dizer que, se eu pegasse o cérebro humano e transportasse ele para outro corpo, eu seria eu mesmo, apesar de estar em outro corpo. Nesse exemplo, não existe descontinuidade. O que me faz ser quem eu sou continua existindo, só que foi mudado de lugar. Continuaríamos estando certo de quem nós somos. As nossas memórias seriam as mesmas. Os nossos gostos seriam os mesmos. Enfim, nós seríamos nós mesmos. Parece que a persistência de um indivíduo está relacionada com uma continuidade do seu ser físico, ou pelo menos o que armazena a nossa noção de ser, no caso, o cérebro. Mas isso criaria outro problema. Vamos supor que ocupe somente as partes do nosso cérebro que contenham a memória da nossa infância, e troque pela parte do cérebro que contém as memórias de infância de outras pessoas. Agora essa pessoa teria a sensação de lembrar da minha infância, o que faria dela eu, pelo menos no que diz respeito à infância. Mas claramente nós dois não somos a mesma pessoa, mesmo que supostamente exista uma continuidade de memória. Nós ainda temos diferentes identidades. O cérebro dessa pessoa não é o mesmo cérebro que o meu. Agora aplique isso tudo ao exemplo de teletransporte. O João original desaparece, e no lugar dele um novo João com memórias implantadas acaba de surgir. Nesse caso, nós quebramos essa continuidade, mesmo que para o novo João ele continue sendo o mesmo indivíduo, mas ele não é. Então parece justo acertar que o momento em que o João original é destruído para que um novo João fosse construído, o João original deixa de existir completamente. Pode até ser uma versão completamente idêntica ao João original, mas eles não vão ser a mesma coisa. Se nós formos pela continuidade física ou materialista, a nossa resposta oficial para o problema, para o teletransporte, será: o novo João pode até ser parecido com o João original, mas ele não é o João original. Mas existe outro caminho para essa resposta. Se assumirmos o que faz de nós mesmos e o nosso cérebro, que tal, no lugar disso, nós assumirmos que são as nossas memórias? Se o teletransporte conseguir destruir completamente o João original,
mas reservar completamente as memórias no novo João, será que eles seriam a mesma pessoa? O novo João lembraria da minha infância. Ele lembraria das minhas paixões, lembraria dos meus hobbies, ele lembraria das minhas roupas favoritas, as bandas que eu sempre escuto, quem são os meus amigos, e tudo estaria perfeitamente consolidado como as experiências dele. Ele, inclusive, lembraria de entrar no teletransporte e que saiu no seu destino final. Se o nosso critério da identidade de uma pessoa for as memórias que elas têm, nós não quebramos a continuidade. Para Novo João, nunca, em momento algum ou em hipótese nenhuma, ele deixou de existir. Mesmo que alguém chegasse para ele e dissesse que é uma cópia de uma versão original que foi destruída, ele não se importaria. Ele continua um ser conscientemente normal, uma clara linha temporal de suas memórias do passado, presente e as ambições para o futuro. No fim, a discussão toda dos problemas do teletransporte se resume a uma única questão fundamental: quem sou eu? A identidade dos seus problemas são estudados por filósofos desde a Grécia Antiga, e ainda assim não existe um argumento vencedor. Nós talvez nunca teremos uma resposta definitiva. Isso não deixa a questão melhor ou pior. A parte mais fascinante de podermos nos deparar com um problema desses é começar com um assunto que parece totalmente inofensivo e nos deparar com uma série de perguntas que diz a respeito sobre a nossa própria existência. Nunca pare de fazer perguntas, porque elas são uma ótima maneira de nós conhecermos mais de nós mesmos. Achar respostas não é um objetivo, e sim um caminho. E por favor, nunca entre em um teletransporte. Deixa o seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho. E comenta o que você acha desse paradoxo. Muito obrigado a todos e até a próxima.